Flamengo vence o Inter na Libertadores por vantagem mínima e deixa jogo em aberto para a classificação rumo às quartas de final. Estreia de reforço não chama atenção. Felipe Luiz provoca queda do time no segundo tempo e faz Flamengo passar certos apertos. Fala, galera boa! Aqui é o Dieguinho Fla, esse é o canal RD Flanouvel e você é mais do que bem-vindo. Antes de começar a falar qualquer coisa, deixa eu mandar um abraço aqui para uma família especial que marca a minha vida desde o meu tempo de colégio. O casal, seu Ricardo e Dona Fátima, pais do meu querido e saudoso amigo desde maio, Renan, que era meu companheiro de turma no colégio Pedro II, e depois que meu amigo foi embora, em maio agora desse ano, foi a primeira vez que eu consegui visitar a família, a gente conseguiu conversar um pouco nessa situação toda e eu tenho muita gratidão por cada um de vocês e que Papai do Céu continue abençoando vocês nessa caminhada firme e forte, que onde nosso magrinho amigo tiver, ele tá olhando por nós aí. Então, beijo para cada um de vocês, os irmãos Raul e Rodrigo, seu Ricardo, Dona Fátima, tamo junto, saudações rubro-negras. Mas então, galera, mandado esse recado, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa o vídeo para me ajudar. E eu quero deixar uma pergunta aqui. Ficou de bom tamanho esse 1-0 pelo que o Flamengo deixou de produzir? Vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês. A parada é a seguinte: com mais de 68.400 presentes e 63.900 pagantes, o Flamengo conseguiu vencer o Internacional no Maracanã por 1-0, gol do Bruno Henrique ainda no primeiro tempo, e o Flamengo venceu sem sustos. Sem sustos porque o Inter produziu muito pouco. No primeiro tempo o Inter veio para não tomar gol, tomou 1-0, levou 1-0 para o vestiário, foi lucro. O Flamengo poderia ter produzido mais, criou para isso, teve oportunidades, mas a partir do segundo tempo o Emerson Royal se machuca, dá a entrada a Guilherme Varela, que melhora ao lado direito de defesa e de ataque também do Flamengo, mas o Inter vem para cima, muda a postura e passa a assustar o Flamengo com contra-ataques, com possibilidades de gol. O Rossi fez algumas defesas importantes ali, mas Felipe Luiz mais uma vez demorou a mexer no time. Algumas peças que funcionaram no primeiro tempo deixaram de funcionar no segundo, e o Flamengo quase não criou chance de gol, a não ser um chute do Luiz Araújo também no segundo tempo. E as entradas que o Flamengo teve em relação a mudanças, primeiro por motivo de lesão no intervalo, entrou o Guilherme Varela no lugar do Emerson Royal, que fez uma partida muito abaixo nos 45 minutos, mas eu não vou reclamar tanto dele, porque logo no primeiro tempo ele tomou uma entrada que acabou limitando a possibilidade de jogo dele, mas se isso aconteceu era para ele ter saído antes, porque essa permanência dele por 45 minutos pode ter agravado a entorse que ele teve no tornozelo, e isso com certeza não é bom para o Flamengo, muito menos para o jogador. E outra coisa que chama atenção, galera, é o seguinte: o Flamengo teve a saída do Samuel Lino para a entrada do Everton Cebolinha, enquanto a alergia vai bombando por aqui, tô gravando para vocês de manhã antes de ir para a faculdade, e além disso teve a entrada do Carrascal no lugar do Plata, o Bruno Henrique no lugar, o Pedro no lugar do Bruno Henrique e o Everton Araújo no lugar do Alan. Essas duas últimas mudanças que o Flamengo fez, na figura do técnico Felipe Luiz, a entrada do Everton Araújo no lugar do Alan e a entrada do Pedro no lugar do Bruno Henrique, não funcionaram como o Flamengo esperava. A do Everton Araújo era só para continuar dando sustentabilidade à defesa do Flamengo para conter as chegadas do Internacional. Mas o Pedro não conseguiu, nem o Carrascal, fazer o que dele se esperava, e o Flamengo não teve a mesma fluidez, a mesma movimentação que teve no primeiro tempo, e o Inter veio muito para cima para tentar evitar, o que conseguiu com sucesso, que o Flamengo marcasse o segundo gol e levasse uma vantagem boa lá para o Rio Grande do Sul. Certo é que vencemos, mas o que chama atenção é que dos últimos jogos o Flamengo faz um primeiro tempo bom e o segundo tempo o Flamengo decai muito.
Se vocês observarem, esse jogo especificamente, o Flamengo caiu mais do que os outros pro segundo tempo. Não sei se meu pai concorda com essa avaliação. Muito. O Flamengo caiu muito de produção, quase não fez nada e se preocupou em sustentar a vantagem. E, gente, não era um jogo difícil. O Internacional veio para perder de pouco e conseguiu com sucesso o objetivo. E deixamos o Inter vivo para o jogo da volta contra os Colorados dos Pampas no Beira-Rio na quarta-feira. Sendo que o Flamengo vai ter um jogo com o Inter pelo Campeonato Brasileiro ainda no domingo, também na Beira-Rio, pela estreia no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E a gente precisa vencer esses outros dois jogos para continuar com uma boa vantagem no Campeonato Brasileiro e para confirmar e ratificar a classificação na Copa Libertadores da América. E esse jogo do Flamengo com o Inter é importante. Sabe por quê, pai? Por quê? Porque o Flamengo precisa de mais 3 reforços. Um goleiro, um zagueiro e um atacante. E essas posições só serão preenchidas com eficiência e velocidade se o Flamengo conseguir a classificação na Libertadores da América, para que o Flamengo tenha um elenco mais vasto para poder explorar as possibilidades de rotação. Para alguém revezar ali junto com o Pedro como centroavante, para não precisar improvisar. Para ter um zagueiro para rodar junto com o Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, visto que o Cleiton deve sair e não vai ser mais aproveitado. João Vitor e Iago são 2 meninos, então o Flamengo quer mais um zagueiro experiente. E um goleiro, já que o Matheus Cunha está negociado com o Cruzeiro, já tem um pré-contrato com a Raposa Mineira, e o Flamengo precisa de alguém ali para dar uma rodagem e um descanso a Agostinho Rossi. E o Gabriel Brazão, se for o goleiro escolhido, não pode jogar no Campeonato Brasileiro, visto que já fez os 7 jogos com a camisa do Santos, e o Flamengo só poderia contar com o goleiro para Libertadores, tá certo? Então outros nomes devem surgir aí no radar, se o Flamengo conseguir fechar com o goleiro para esse ano ainda. Só que a diretoria do Santos, em relação ao Gabriel Brazão, já falou que o jogador só sai pelo valor da multa. Então é algo com que o Flamengo precisa se preocupar e ficar de olho aí, tá certo, galera? Outro abraço aqui que eu queria mandar antes de fechar esse vídeo também é pro Ronaldo Elau. O nome te diz alguma coisa, pai? Muito. Filho de quem? Do nosso eterno presidente Jorge Elau. Galera, o Ronaldo Elau, ele, além de filho do Jorge Elau, principalmente ele é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu tenho a honra de ser aluno dele. Então, professor, um abraço pro senhor, tamo junto sempre. Saudações rubro-negras, e nosso objetivo foi concluído com sucesso, que era a vitória no jogo de ontem. Mas a caminhada é árdua até o final da temporada, e se Deus quiser, a gente vai conseguir os títulos nessa temporada que a gente precisa. Libertadores e Brasileiro, que foi o que sobrou pra gente disputar aí. Ó, pontinho na avaliação de segunda-feira. Não é pelo abraço não, é porque a gente é rubro-negro também. Valeu? Então, galera, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa o vídeo. Saudações rubro-negras, tamo junto.